senhor. A lista de especulações agora, de contratações, de indas e vindas, não para. Muita coisa é mentira, muita coisa é verdade. Falar nisso, falar em mentira. Vindas, não. Ô, gente, Idas e vindas. Ô, gente, tem um fake aí. Eu não falei que o Ganso foi contratado pelo São Paulo, viu? Que tá me ligando tudo que é setorista. Não fui eu, não, viu? É outro. Ô, Pascoal, mas tem dois nomes que realmente o Corinthians aguarda, sim, a liberação dos dois do mesmo time para contratar. E o Leandro Castan, o Leandro Castan, que é mesmo, está só esperando, e realmente procede a informação do Maxi Lopes. O Maxi Lopes e o Leandro Castan, se acertarem a liberação deles do Vasco, a probabilidade de jogarem no Corinthians é enorme. Perguntei para uma pessoa, mas o Corinthians daria jogadores? Ele falou, sim, mas não em definitivo. Apenas jogadores por empréstimo. E quais são os jogadores? Pagando salário? Não, porque pro Corinthians é até bom de se livrar de alguns salários. O Corinthians já fez isso com o Vasco na temporada passada. Pro Vasco pode ser legal, o Vasco está precisando. O Giovanni Augusto, o Corinthians pagava 70% do salário, o Vasco só pagava 30%. Acho que aí quais são os jogadores que você conseguiu descobrir? Não, a pessoa não me abriu, porque até quem pediria os jogadores, caso acontecesse uma liberação deles com o Vasco, é o Vasco. Tem que esperar o Vasco falar, ó, queremos A, B ou C. Isso se o Vasco resolvesse liberar Leandro Castan e Maxi Lopes. Improvável é que eu não estou entendendo assim, não tinha uma cláusula? Não, é um acordo. Acordo verbal. O do Leandro Castan era um acordo. Era um acordo. Do Maxi Lopes, não sei te falar. Quando o Leandro Castan veio segunda-feira passada no Jogo Sagrado, ele falou que quem levou ele pro Vasco foi o Maxi Lopes. E agora quem pode levá-lo pro Corinthians... Como é que ele conhece o Maxi Lopes de onde? Eles jogaram juntos. Jogaram juntos no Torino. No Torino. Torino? São parceiraços, assim, amigos. Eles são parceiraços e o Maxi Lopes falou, pô, vem pra cá, o caramba, bababá. E o Leandro Castan, segundo dizem, tem um acordo verbal, porque ele falou que veio ganhando bem menos e havia essa conversa. Ele falou, se vier uma proposta em janeiro, que o Vasco liberaria. Não acho que será tão fácil assim. Mas que procede também o Maxi Lopes, procede sim. Eu acho que seria uma boa contratação para o Corinthians em termos de atacante. O Corinthians Você não tinha uma outra informação sobre o atacante do Corinthians? Mas uma vai se superando, uma vai suplantando a outra. Olha aqui, eu perguntei para uma pessoa hoje, de dois atacantes que estão no... Porque o problema é o seguinte, com as mídias sociais, Sormani, hoje... você tem uma notícia a cada 4 segundos. E aí, 99% é mentira. Então, eu perguntei para uma pessoa, existe a possibilidade de Ricardo Oliveira no Corinthians? Falou 0. Wagner Love, 0. Falei, Maxi Lopes, sim. Sornossa. Esqueci de perguntar. Sornossa, 50 a situação do Sornossa... Eu preocupado com o atacante. Pelo que eu sei do Sornossa, o Corinthians paga 50%. Da multa dele, o Corinthians quer pagar 5 milhões de euros, de dólares. 5 reais. 5 milhões de reais? Isso. Quer pagar 5 milhões para liberar o Sornossa. E ainda fornece uma lista com jogadores. O Corinthians tem 28 jogadores voltando. E mais aqueles que não vão ficar. Então o Corinthians oferece uma relação para o Fluminense para ficar com o Sornossa, 50% do Sornossa. E espera que a conclusão saia nos próximos dias. Então o Sornossa é um jogador que interessa. O Castan já é um jogador que desde o final de semana está essa situação aí envolvendo se fica ou não fica no Vasco da Gama. O pai dele, pelo que eu sei, conversou com os dirigentes do Vasco da Gama ontem e está esperando uma conclusão para apresentar ao Corinthians. E agora do Maxi Lopes, eu tinha uma informação de que o nome do centroavante que vinha do exterior para o Corinthians seria o Wagner Love. Mas agora com o Maxi Lopes, não seria tão caro, seria até mais barato e viabilizaria uma situação de contratação de um atacante que é bom dizer o seguinte, o treinador que o Corinthians vai trazer, o Carille, ele está sabendo de todas as negociações. O Carille, desta vez, ele está sendo informado de tudo. Porque muitas vezes ele reclamou que não foi informado a respeito de algumas transações. E aí vê essa possibilidade. Acho bem possível de acontecer essas 3 contratações. Do Sornossa, do Maxi Lopes e a contratação do Castan, que seria um reforço para a zaga. O Denilson, meu amigo Denilson, grande Denilson, campeão mundial, que trabalha com Mendes da Bandeirantes, ele deu a informação também que o Corinthians estaria tentando trazer o Luan, o menino maluquinho, do Atlético Mineiro.
e que envolveria jogadores. Eu soube que o Atlético que um dos jogadores do Corinthians que deve sair, que pode ser envolvido em alguma troca, é o Pedro Henrique, zagueiro. E o Cleison também. O Cleison também pode ser envolvido em transações. Então, e aí o Denilson deu essa informação que o Corinthians tem interesse no Luan, o menino maluquinho. Mas Luan ou Elias? A volta do Elias? Não, Luan, o menino maluquinho. Meia atacante. O meia atacante Luan, que é um jogador que pode fazer o lado do campo. Só é bom esperar. Eu não tinha essa informação não, Benja. Eu confesso para você que eu não. O Denilson que deu. Eu confesso para você que eu não tinha essa informação não, mas é um jogador que falou para mim hoje, falou o seguinte. Falou, eu estava checando e o cara falou o seguinte para mim, pô, essas mídias sociais aí estão demais, porque a gente tem que ficar desmentindo mentira o dia inteiro. Aí ele falou, mas uma coisa pode anotar, vai vir forte ano que vem o Corinthians. Foi o que eu ouvi. Vai vir forte ano que vem o Corinthians. Bom, se fizesse, a frase foi essa. Com essas 3 contratações, o Castan para a zaga, o Sornosa no meio campo, para dividir com o Jadson a função de armação, ou até jogarem juntos em alguns momentos, e o Maxi Lopes de centroavante, dá uma melhorada legal no time do Corinthians, né, gente? Vamos falar a verdade. Muito. São 3. O Corinthians que queria pelo menos 4 contratações fazendo essas 3, eu acho que... Mas se o Pedro Henrique sair, quem que vai jogar na zaga? O Castan. Léo. O Pedro Henrique é reserva, né? O Pedro Henrique já é reserva, porque o Léo tá jogando como titular. Bom, com a chegada do Castan, a dupla vai ser Henrique e Castan. O Goiás também queria o Pedro Henrique. O Goiás vai jogar Ou Série A, não, né? Ou seria Léo Santos e Castan. O Pedro Henrique, o Henrique, pra mim, pela temporada que fez no Corinthians, ele dança. O Henrique, pra mim, não jogou. De repente, o Henrique pode muito entrar nessa relação de jogador dispensável também. Pode ser. O Henrique. O problema do Henrique é o salário, né? O salário, e ele foi um dos grandes caras criticados pela torcida ao longo do ano. De que teria faltado aquele espírito corintiano, de chamado algo a mais em campo, etc e tal. Eu acho ele bom zagueiro, mas agora tem pessoas que têm restrição. Mas, Pipo, você acha que o... Existe, é lógico, pesa, mas o Vasco vai liberar. Para mim, os 3 melhores jogadores do Vasco nessa temporada foram o Castan, que chegou e acertou a zaga, o Maxi Lopes, que chegou e representou, e o Pikachu. Que está sendo vendido. Né? O Pikachu? O Pikachu tem interesse no futebol europeu. Então, na minha opinião, né, são os 3 melhores jogadores do Vasco nessa temporada. Você não acha mais o Martins Silva bom? Não, você tinha razão, já falei. É diferente de você quando você tem razão. Já falei várias vezes. Quando você tem razão. Não deu o braço a torcer, senhor? Não, olha aqui. Agora. Não, já falei várias vezes. E foram os 3 melhores. Como é que o Vasco vai liberar assim o Maxi Lopes e o Leandro Castan? O Vasco não tem condição de pagá-los, talvez. O Vasco virou... Mas o Vasco não está devendo dinheiro pro Castan, eu sei que não mas deve. O Vasco não tem condição de concorrer. É que nem a história do Atlético Mineiro reclamar que o Palmeiras está fazendo... como é que o presidente do Atlético falou? Ele quer fair play financeiro. Fair play financeiro, exige um fair play financeiro, porque o Palmeiras vai lá e contrata todo mundo. Em relação ao Vasco, hoje, tem clubes que têm muito mais poder de investimento, vão lá e tiram mesmo. Citei ontem aqui. Né? Previsão. Tem contrato. Mas, por exemplo, o Castan... o Sombra falou, a previsão do Flamengo... 100 milhões. Para contratar. O Vasco tinha previsão de 4. Então, de repente, para a formação de um time, que o Vasco... se o Vasco puder usar alguns jogadores como moeda de troca para trazer outros de menor expressão e tal, mas que um clube possa ajudar no pagamento do salário e tudo mais, talvez seja o caso mesmo de fazer um time mais modesto. O Vasco é um time hoje, é um clube que tem de montar times modestos, para até se endireitar, né? E o Corinthians hoje tem, apesar das dívidas e tudo, tem mais poder de investimento do que o Vasco. É mais atraente, né, cara? Você vai chegar para o Maxi Lopes e falar, você prefere jogar no Vasco ou no Corinthians? Ele vai preferir jogar no Corinthians. Mas ele está super feliz no Vasco. Claro. Ele está bem no Vasco, a torcida adora ele. Claro, mas a perspectiva de temporada para um jogador como o Maxi Lopes é maior num time como o Corinthians do que no Vasco. O Vascaíno pode ficar chateado. E pode ter o convencimento do Castan também, né? O Castan pode convencê-lo aí. É a mesma coisa. O Castan. Se o Castan fez esse. Se o Castan veio para o Brasil, veio para o Vasco, e tem um acordo verbal, olha, se eu receber uma outra proposta, eu saio. É porque não é que está usando o Vasco como ponte, não é isso. Mas é que sabe que o Vasco tem limitações. Quais são as pretensões do Vasco? Em que pese o Corinthians, para mim, o ano que vem, é um time, para mim, candidato a não ganhar nada de muito importante, porque eu acho que hoje a gente tem clubes no Brasil que são muito mais fortes, times mais fortes que o Corinthians,
principalmente pelo problema que o Corinthians tem com dinheiro, o Corinthians ainda assim tem mais perspectivas do que o Vasco. O que o Vasco pode ambicionar nessa temporada? Ganhar o Campeonato Carioca, talvez? Mais do que isso, vocês acham que pode chegar? O Vasco vai ser campeão na Sul-Americana? Nem na Sul-Americana não tá, né? O Vasco não. Não vai jogar Sul-Americana, não vai jogar Libertadores. Joga uma Copa do Brasil. E Campeonato Brasileiro, o que o Vasco pode ambicionar? Tirando o Carioca, né? Carioca, estadual, falando, Copa do Brasil é isso. O que dá pro Vasco ganhar? Pouco. Campeonato Carioca. Não, gente, isso se o Flamengo... Isso aí é o que a gente falou ontem. O que dá pro Vasco ganhar? Não. Não é esse o discurso que nós temos que ter aqui. O Vasco vai conseguir se sustentar na primeira divisão no ano que vem? Exato. É esse o objetivo do Vasco, gente. Mas aí você chega para o Dagoberto, aquele jogador que teve no São Paulo, estava no Londrina, jogou... Foi artilheiro da Série B pelo Londrina. Ele chegou no Vasco e falou assim, o nosso objetivo é não ser rebaixado. Quase que mataram ele. Então... o Vasco não é assim. Então agora, o Corinthians, por exemplo, o Corinthians vai entrar no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado? Não. Acho que esse ano ele correu risco, né? Acho que houve um planejamento muito mal feito, houve a perda da comissão técnica e tal. Mas o Corinthians, é claro que começa o ano que vem mais forte do que terminou esse ano. Só com a vinda do Carille já é um fator de estabilidade, né? De maiores ambições. Então, acho que se o jogador pode escolher hoje, se ele tem um clube como o Corinthians interessado nele e a outra alternativa é ficar no Vasco, o cara vai pro Corinthians. Mas depende isso daí eu concordo. Mas eu não acho que a diretoria do Vasco vai... A diretoria do Vasco precisa... Eu acho que vai liberar feliz. O Vasco vai querer dinheiro, você pode ter certeza disso. Que queira, acho que tá no direito dele. Vai mandar o fulano, cicrano, beltrano... Não interessa. Sim, mas se o Vasco quer dinheiro... Mas se manda fulano, cicrano, né? Cicrano. E Beltrano. Com salários pagos, por exemplo, mas não adianta. É dinheiro. Tudo bem. É dinheiro ele livra o problema de 3 jogadores de salário. E o resto? O Vasco teve que recorrer a banco, e é o chamado, né, a dívida podre, né? Porque a dívida o juro, né, de banco é altíssimo, para poder fechar esse ano de 2018. Você falou, não deve para nada, ninguém não deve. Mas tem que pagar agora. Vai pro banco. Vai pagar que jeito? Você entendeu? Não tinha mais como antecipar dinheiro da TV. Eu acho que seria de uma irresponsabilidade muito grande o Campeiro, Alexandre Campeiro, que é o presidente do Vasco, liberar esses 2 jogadores que estão na alça de mira. Sem dinheiro nenhum? Sem dinheiro nenhum, pô. Não entendo. Eu quero X, me manda tantos jogadores... E com o salário que eles pagam. É o que o Vasco tem que fazer. Se eles estão valorizados... O Corinthians está batendo lá. Não é o Vasco. Vocês querem contratar? Não é isso. O Corinthians está indo atrás. Então você tem que saber negociar. E outro, o Corinthians tem uma lista de jogadores emprestados, alguns até que seriam úteis ao Vasco no ano que vem. Quem? Por exemplo, o Luca volta, né, de empréstimo, no Internacional. Não está comprado. É um jogador que... Não, o Luca foi para a Arábia, não foi? O Luca foi do Internacional para a Arábia. Ele estava na onde já foi vendido? Foi emprestado para a Arábia. Então, foi reemprestado. Então, a questão é essa. Ele não volta agora, é só no metade do ano que vem. Agora, então. O Luca teve na Ponte Preta e não jogou nada. Não, mas eu digo assim, não, ele estava no Internacional. Sim, mas ele jogou antes na Ponte Preta, no Campeonato Paulista. Sim. Jogou, perdeu um pênalti lá dentro do Itaquerão. Aliás, esse corintiano que eu encontrei no aeroporto, ele falou assim, ele se referiu ao estádio do Corinthians como Itaquerão. Eu falei, beleza. Ele não é corintiano. Os corintianos se referem. Ele não é corintiano. Agora, dessa lista, você tem a lista de jogadores que o Corinthians tem, que volta agora? Dos 28 que voltam? Não vou lembrar os 28 de cabeça. Quais são os jogadores, talvez, teoricamente, os melhores que podem usar em moeda de troca? Eu acho que o Corinthians, por exemplo, tem dois que estão no Botafogo que podem ser úteis. O Moisés? O Moisés, lateral esquerdo, e o Jean, volante. O Vasco tem o Ramon, lateral esquerdo. O Jean já jogou. O Vasco não precisa de lateral esquerdo. Não, o Ramon operou o joelho, né? De novo. Sim, mas ele não... Não, mais 9 meses, 8 meses fora. Rompeu os ligamentos do joelho. Rompeu os ligamentos do joelho na penúltima rodada do Campeonato Deixa eu pegar a lista aí de jogadores que o Corinthians... Tem um Henrique também que joga ali. Deixa eu pegar aqui a lista de jogadores que o Corinthians tem, que estão emprestados. Vamos ver quem que vai servir como moeda de troca. Vamos dar uma olhada aí, vamos colocar. Vamos começar pelos laterais primeiro. Guilherme Romão. Não interessa. Eu sou o Vasco. Você é um Budsman. Mas aí, por exemplo, que não, Léo Príncipe... Peraí. Guilherme Romão. Não me interessa. Léo Príncipe. Não me só interessa. No meio do ano. Ele não volta agora, não. Só no meio do ano. Estou falando de jogadores que estão emprestados. É o mesmo caso do Luca, que eu falei. Moisés. Não interessa. Marcial. Interessa.
Vamos lá para outra parte dos jogadores emprestados. Meias, Camacho. Interessa. Felipe Bastos. Não. Já jogou no Vasco, mas... Jean. Interessa. Bom. Renan Areias. Nem sei quem é. Era da base. Giovanni Augusto. Já passou por lá, então esquece. Não, Giovanni Augusto tá lá, Vamos para os atacantes que estão emprestados, os atacantes do Corinthians que estão emprestados. Bom, o Gustavo... Não, mas aí é que tá. Vocês querem o Max Lopes? Legal. Me dê o Gustavo. Me deu o Gustavo. Júnior Dutra. Júnior Dutra? Não, esquece, pelo amor de Deus. Casim. Não, imagina. Casim termina o contrato dele com o Corinthians, agora. Luiz, aquele que era do CRB. Luiz. Não sei quem é. Era do CRB, veio pro Corinthians, não jogou. Lucas só no meio do ano que vem. Esquece. O Corinthians pode colocar, né? Então, dessa lista toda aí... Não, tem, o Camacho interessa. O Marcial interessa. Gustavo. E principalmente o Gustavo. Então, se o Alexandre Campelo estiver zelando pelo tem mais Vasco... lista aí, tem mais. Vamos para outra parte aí. Tem mais jogadores aí. De novo, essa já foi. Colocaram a mesma. Agora, deixa eu te falar, esses são os jogadores que estão emprestados, o que não impede de querer Mas jogadores alguns que estão no elenco também. Que também não ficarão. Né? Quem não fica? Jonatas, por exemplo, o Corinthians está querendo dar um jeito nisso aí. Mas tudo bem. Então, nós estamos pensando no Alemanha Vasco. não vai. Tá, nós estamos pensando no Vasco. Serve pro Vasco, Jonatas? Não serve. Não serve? Não serve. Vamos ver. Gustavo é interessante. Gustavo. O Matheus Matias, o Corinthians emprestou para o Ceará. Não emprestou interessa. para o Ceará. Mas já foi. Agora, já foi. Já foi. Vamos ver, mais um que tá lá que pode sair. Aquele Carlos Roberto. Não, o Carlos Augusto vai ser lateral. Paulo Roberto volante. Volante. O René Júnior interessa. René Júnior interessa. Que tá trazendo agora um volante. Mas tudo bem, a gente tem que lembrar o seguinte. Cleison interessa? Não. A gente tem que lembrar o seguinte, o Vasco vai perder um zagueiro e um atacante. Pro lugar do atacante, ele pede o Gustavo. Pro lugar do zagueiro, ele pode pedir o Iago, que tá no Botafogo, o Marlon, que contratou a Ponte Preta. Pode ser isso aí. Então, se o Vasco fizer o seguinte, eu quero o Gustavo, o Marlon, com salários pagos e quero uma grana em cima. Quanto o senhor quer? Mas pode ser o Camacho também. Camacho é bom jogador. Camacho é um bom jogador. Eu acho que o Alexandre Campelo não cederá esses dois assim, porque isso vai gerar uma ira da torcida do Vasco. Pelos nomes que tem na lista do Corinthians, o Vasco pode ter alguns jogadores legais. Se o Corinthians, segundo o Denilson, está contratando o Luan, menino maluquinho, é que o Cleison vai embora? O Cleison tem grande possibilidade de sair. Não é nem o Cleison, o Luan joga na posição do Romero. O Romero tem aquele imbróglio que vocês já sabem, né? O Romero tem aquele imbróglio. O Romero joga na direita também. O Romero tá mais pela esquerda, né? Quem tá jogando pela esquerda era o Pedrinho, ou ao contrário? É ao contrário, Pedrinho pela direita e o Romero pela esquerda. O Romero tem aquele imbróglio que só vai ser resolvido no começo do ano. O contrato dele vence no meio da próxima temporada. Tem o Marlone também, tá voltando. Do esporte. Começou no Vasco. Tá voltando. E o Guilherme, que é um negócio que eu não entendo até agora. O Guilherme, ele volta ou não volta? O Guilherme tem mais um ano de contrato. Ele volta para o Corinthians. Ele foi até o final deste ano. Ele foi 2 anos emprestado, 17 e 18. Mas o contrato dele vai até o final do ano que vem. Ele tem mais um ano de contrato. Ele volta para o Corinthians. Volta para o Corinthians. O Guilherme o Marlone era do Vasco. Foi base do Vasco. Foi base do Vasco. Você viu alguma coisa que pode sair negócio, não? Tem. Eu acho que, por exemplo, se eu sou o Campelo, tô aqui, eu tô fazendo o papel do Vasco. Campelo Sormani. Eu quero 4 jogadores e 20 milhões de reais. Eu libero os 2 para você. E os 4 com salários pagos. Os 4 vocês vão pagar o salário. Então o que eu vou pedir? Gustavo, vou pedir o zagueiro, que é o Marlon, eu vou pedir o René Júnior, tá? E vou pedir o... Eu acho que o Marlone seria legal. Só? Não, Marlone não, pode ser o Camacho. O Cássio e o Fagner também? Não tô pedindo nenhum titular. Não pedi nenhum titular. Isso mais 20 com salários pagos dos 4. Pô, tá louco. Como tá louco? Mas você que tá interessado? Tem que ter um bom senso, né? Não, mas eu vou pedir nem o Real Madrid ele vai usar a frase de novo. Nem o Real Madrid faria esse negócio. Já usou essa frase. 20 milhões a 5 milhões de euros. 5 milhões de euros por 2 jogadores que você precisa. Não. E você vai me emprestar 4. É que eles não valem você não tá me dando 4. Você tá me emprestando 4. Sim, a tua lógica tá ótima. Tá é que assim, hoje eles não valem nem 2. Quem? Juntos. Nem o Max e o Leandro Castan.
Eles não valem 2 milhões de euros. Então tudo bem, vai procurar atacante e zagueiro em outro lugar. Tudo aqui bem. não interessa. O Vasco Isso é verdade? Bom, mas o Vasco tem o direito de pedir, claro. Mostrando um ponto. Não, eu estou aqui fazendo o papel do torcedor do Vasco da Gama. Zelando pelo Vasco. Estou zelando pelo patrimônio do Vasco. O Corinthians quer o Leandro Castan e quer o Max Lopes. Legal. Quem ele vai entregar? Ele vai dar o Casim, ele vai dar o Areias, o Romão Magazine. E quanto de dinheiro? Guilherme 2 Romão. milhões. Mas esse negócio eu também quero. Exatamente. Entendeu? Os outros ali, ó. Entendeu? Marlone. Os outros ali, o Marlone que eu falei, o Marquinhos Bom. está no Bragantino. Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Só no meio do ano que vem. Então, se é só no meio do ano que vem... O Luca, o Marquinhos Gabriel e o outro menino... O Marquinhos Gabriel é interessante. Quem é esse Marquinhos? O Marquinhos da base, meia. O Marquinhos Gabriel é interessante. Pra quem? O Vasco. Tadinhos, o Vasco não merece. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que é interessante. Mas enfim, eu, se fosse o Vasco, não abro mão de 20 milhões de reais. Não abro mão. Mas 20 milhões? Por 2 jogadores. São 5 milhões, 2 milhões e meio cada um. Ô, Sormani, isso não é filme, tá? Isso não é série, não. É vida real. O jogador é meu. É meu. O preço que põe é meu. você, né? O que Você quer Corinthians comprar meu pode carro? falar é não. Você gostava, eu tava na garagem mesmo, o carro é super legal. Eu falei, obrigado mesmo. Aí eu acho que eu quero comprar. Eu falei, não quero vender. Você sabe a história do Petkovic? Ele já contou essa história várias vezes. Qual? Ele chegou quando ele chegou para jogar no Flamengo, ele viu uma casa, que acho que no Morro do João, uma coisa assim, linda. Ele, eu quero morar nessa casa. Acho que foi isso, Morro do João, mas foi com o Petkovic. Que lugar lindo, hein? Lindo. Quanto custa? O cara não quer vender. Quanto o cara quer pela casa? O cara pegou e falou um X lá pro cara para demolar. Ele foi lá e comprou. Tá aí. Mudou pra lá. Ele pagou o que o cara pediu. Você entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte... O que você achou da história? Não, ele está dizendo ele tá fazendo um paralelo. Exatamente. Está fazendo um paralelo. Então, vocês querem? Eu não vou vender por isso daí. Muito mais. Eu quero 20 milhões de reais. Você quer? Porque 20 milhões de reais pagam 3 meses a folha de pagamento do É Vasco. muito mais fácil você chegar e falar assim, vocês querem? Não, tem a multa rescisória de cada um, paga e leva, pronto. Tá pronto. Deve ser muito mais do que isso. Você é pra endurecer. Eu vivi essas loucuras aí. Não é, mas deve ser muito mais do que isso. Ou não. A do Castano falou que não tem multa? Não, tem multa. Mas tem um acordo. Tem um acordo, segundo eu soube, um acordo verbal. Que se viesse uma proposta em janeiro, interessante, que liberaria, porque ele teria vindo para o Vasco ganhando muito menos do que ele ganha. Esse acordo verbal, você sabe que no futebol Se não tá no papel, não tá no mundo real. Não esquece. Esquece. Vai ter que pôr um chorinho. Já, as pessoas Vai têm ter que ter palavra. Você tem alguma... Você assumiu... Futebol, esquece. Você assumiu algum compromisso, tem que ter palavra. Não é. Também acho, tem razão. Eu acho que tem que falar. Não é o contra a carochinha. Não, se você assumir o compromisso, se eu assumir o compromisso com você e falar, ô, Facicane, essa caneca que eu vou dar pra você, mas depois do programa. Tá bom, mas quantas vezes no futebol o senhor viu um acordo verbal ser cumprido? Eu já vi acordo verbal ser cumprido. Raramente. Eu já vi. Eu já vi acordo verbal. Acho que raramente eles são feitos. Mas eu acho que quando são feitos, eles são cumpridos. Facilitar significa o quê? Se aparecer uma proposta boa pro senhor, eu vou facilitar a sua saída. Beleza. Eu não vou pedir o valor total, vou pedir um valor mínimo. Aí que tá. Teve continuidade essa conversa ou morreu ali? Porque se morreu aí, facilitar para mim significa mande-me 2 ou 3 jogadores e mais 10 milhões de reais. Agora, uma coisa assim. Uma coisa, o Corinthians está enfrentando o Matheus Matias pro Ceará. Pode vetar. E está escrito no contrato. Está no contrato. O Corinthians pode pedir a volta dele a qualquer momento. Pronto. Tá no contrato. Tá no contrato. Do Matheus Matias. Porque se você não acerta Assim esse como ele negócio, fez se com o não tá no Guilherme contrato, se é um negócio de boca, olha, fica tranquilo, você tá ganhando menos, mas se aparecer uma coisa boa para você em janeiro, eu te libero. Agora você vê quando eu falo... Mas tem que ser bom para mim também. Mas você vê quando eu falo ontem, por que eu falo da força do Vasco? O Vasco trouxe... O Leandro Castan queria voltar pro futebol brasileiro, não choveram propostas ao Leandro Castan. O Vasco foi lá, acreditou, trouxe. Olha, ó, o Corinthians viu e agora quer. Quando o Vasco trouxe o Maxi Lopes, cansei de ouvir um monte de gente falar, mas o Vasco tá de sacanagem. O Maxi Lopes... Faz meio gol por ano. Tá gordinho, não sei o quê. Teve muita gente mas realmente os números dele eram horrorosos. O Vasco, como é que o... Você tá olhando pra quem? Peraí, Pra quem que você vai olhar? deixa eu terminar. Como é que o Vasco vai fazer isso? O Vasco trouxe o Leandro Castan. O Castan, desde que teve a cirurgia na cabeça, a maior sequência de jogos do Vasco, do Castan. E agora o Corinthians quer.
Trouxe o Maxi Lopes, que na minha opinião foi um dos caras preponderantes pro Vasco ter escapado. Desde a hora que o Maxi Lopes chegou, ele representou. Foi mesmo. E aí, é por isso que eu falo da força do Vasco. Aí, agora você vê, o Corinthians quer os dois. O torcedor, você que tá em casa, o torcedor vascaíno, presta atenção. Ninguém aqui é bairrista. O fato de dar uma informação que essa palavra o Corinthians tem interesse em Maxi Lopes e Leandro Castan, não significa que eles vão contratar, não significa que o Vasco é isso e o Corinthians é aquilo. Não, é apenas uma informação de um interesse que um clube tem em dois jogadores. Só, se vai contratar, não sei. A informação que eu tenho é que se o Vasco quiser jogadores por empréstimos, que apresente a lista e pode haver uma negociação. E que o Corinthians não fez, o Corinthians espera o Maxi Lopes e o Castan se definirem, se eles querem ficar, se eles querem sair. Calma, gente, vocês xingam tudo. É a mesma situação do Thiago Neves. Quando a gente falou aqui, ó, o Thiago Neves, o Corinthians tem interesse na contratação do Thiago Neves, o pessoal também mandou mensagem, vocês querem tirar o Thiago Neves do Cruzeiro? Não, ninguém quer. É que a proposta ia aparecer e ela apareceu, só não teve resultado. Como agora o Thiago Neves tinha a possibilidade de ir para o Grêmio, e essa possibilidade está se diluindo. Porque os valores são além do que o Grêmio pode pagar, além do que o Corinthians poderia pagar. O blog do Vasco, pelo menos o cara manda uma mensagem inteligente, sem ofensas. O blog do Vasco fala aqui, ó, salários de todos os jogadores estão em dia. Nós não falamos em nenhum momento que o Vasco não estava pagando salário, ok? Existe uma multa e precisa ser paga. Se for para colocar jogador na negociação, ele fala aqui, aceita o Matheus Vital, que acabou de sair, e Arauz. Em definitivo por Maxi Castan. Cansei de jogador velho também. Tá justo, eu acho que... O Savazzi, ele fala aqui, olha, bem, se o Corinthians achar que com o Maxi Lopes o ano de 2019 será melhor, temos que repensar tudo. Prefiro o Gustavo. Bruno Henrique, 19. Alô, Benja. Se o Timão pagar a multa, eu levo o Castan na rodoviária, porque passagem de avião tá cara, né? O Renan Henrique, o Castan sai, Maxi Lopes não. Aqui xinga. Mas é interessante isso aí. O Ricardo Ford. Tem um é isso? Claro, Ford. Ué, viu o fascicante? Da marca de carro. Tem um R no meio. Nem Ford, nem sai de cima. O Benja, a multa do Castan é 30 milhões de reais e a do Maxi Lopes é de 400, diz ele. Informação do Fábio Azevedo. 400 milhões? 400 não existe. Deve ser 40, sai um zero a mais. Não. É 40. 400 milhões nem o Messi tem. Nem ele, exatamente, tá errado. Olha aqui, o Jefferson Alves. Vocês querem que os times paulistas fortes e que os cariocas se explodam. A gente ontem... O Sormani está certo. Quem quer comprar o Corinthians, o Vasco coloca o preço que ele quiser. Claro, amigo. A gente não quer nada. Você está contratando jogador para alguém? Não. Você está contratando aí? De jeito nenhum. Gente, é uma informação. Quando a gente recebe a informação, o jornalista não acorda. Já falei isso 1 milhão de vezes. Não acorda de manhã, ninguém acorda aqui de manhã e fala, olha, eu tô achando que eu vou dar isso. Não tem isso. As pessoas ligam, conversam, mantêm contato no WhatsApp, perguntam. É isso, o mundo do jornalismo é esse. Ninguém saca uma coisa. Pelo menos na minha visão, desses 40 anos de jornalismo que eu tenho. Eu sempre fiz isso, a minha norma foi essa. Agora, gente, quando você dá notícia, você não está querendo tirar, obrigação de tirar daqui por lá. Você não quer nada, ninguém tem interesse nenhum. Você tem interesse em dar a informação. Em tentar mostrar para você o que está acontecendo com o seu time. Quem é Juan Escobar, o zagueiro paraguaio do Cerro Porteño, que o Corinthians parece ter interesse? Juan Escobar do Cerro Porteño? Eu preciso levantar, Benjamin. Eu não lembro de cabeça todos os jogadores da América do Sul, não. Eu preciso levanta também. Não. Eu preciso levantar o nome desse cidadão, Raul. Estou levantando que a multa certinha do Castan e do... Juan. Vamos ver quem é o Juan Escobar. Juan Escobar eu não tenho notícia, não. O nome é bom, hein, Flavinho? Juan Escobar. Juan Escobar é um nome forte. Vamos ver quem é o Juan Escobar. Tá aí, ô Pascoal. Zagueiro, 23 anos. Com essa altura, esquece. 1,75, paraguaio. Você tá brincando. Contratar um zagueiro, futebol de hoje com 1,75 m? Ou tá errado aí a altura dele, ou ele é zagueiro do Júnior. Não pode ser. Deve ser do Fraldinha. Não pode ter 1,75 m. O Fraldinha tá investindo pro futuro. 1,75 m é zagueiro do Fraldinha, não é possível.
Cadê ele? Ó, o Fábio Azevedo acabou de passar aqui pra mim. 30 milhões de reais é a multa do Castan, 40 milhões de reais é a multa do Max Lopes. Então, não era 400. Tá, o cara não tem 1,75 m. É isso mesmo. Ele tem 1,75 m? Não tem. Dá pra ver pelas Mas imagens. o Corinthians... Ele tem 1,75 m. Mas o Corinthians, uma informação que veio é que o Corinthians não tem interesse, não. Eu não sei. Uma informação que tem é que o Corinthians não tem interesse. Eu posso falar uma coisinha pra vocês, que é o meu sentimento. Revelado no Esportivo Luquenha. Eu respeito todo mundo do futebol. Essas coisas que Todo mundo não. Essas coisas que fazem assim, olha, nós temos os números. Espera um pouquinho. É esse aí que é ele? Não, mas a informação... Que assistência que ele deu pro cara do Grêmio ali? Não, mas a informação... A informação que chega agora é que o Corinthians não tem interesse nenhum no zagueiro. Nossa Senhora, olha isso aí. Aquele do lance com o Davidson. O lance com o Davidson, é verdade. O Cerro pagou por ele ao Esportivo Luquenha. Não, essa cena é horrorosa. O Cerro pagou por ele 400 mil euros. Ou seja, o valor dele de mercado deve estar hoje por volta de 1 milhão de euros. Se ele se valoriza e, obviamente, o Cerro Porteño vai vender para o Corinthians por um valor um pouquinho mais alto, né? Vamos colocar aí 1 milhão de euros. O Corinthians não tem interesse, é isso? Não tem. O Corinthians nega o interesse? Não, nega, então é mais uma dessas especulações aqui não que pagaria. surge. O problema é que essa época aqui é isso aí agora. E com as mídias sociais, cara, toda hora tem notícia, Porque é o seguinte, sempre aparece alguém e fala, olha, esse jogador eu vi jogar, eu acho que é bom. Igual aquele outro zagueiro lá que joga no Uruguai, lá, o Polenta. Todo mundo... Isso é horroroso. Toda hora aparece. Isso é um amigo do Cassino. Não, isso aí é o Cassino que fica o tempo inteiro querendo trazer esse cara pro Só para dar informação, só porque o cara chama Polenta. Só para dar informação, esse zagueiro aí, ele foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians agradeceu, mas não tem interesse. Olha, de